A gente vê, inclusive, isso na cultura, nas próprias redes sociais, né? Quando a pessoa fala que gasta mais do que ganha, exemplos de se você ganha R$ 5.000 e você tem um limite de R$ 3 no cartão de crédito, na verdade você ganha 8. Brincadeiras que a gente vê de alguns artistas, tipo o Gustavo Lima, né? De, avise meus credores, não vou conseguir pagar ninguém. Isso é tido como uma piada. Assim, a gente lida nesse tipo de situação como um tom de brincadeira. Aí eu vejo que isso é extremamente perigoso, porque a gente está falando da vida... Alguém vai levar a sério isso, né, cara? Exato, e a vida é o futuro das pessoas. Né? Eu vejo que quem não lida bem com dinheiro não tem muita noção do que está fazendo. É tipo o cara que chega de noite todo dia, isso vale para empresário também, né? E toma ali 1/4 de garrafa de uísque. Uhum. Que chega e come uma barra de chocolate inteira, 2 barras de chocolate inteira. Essa pessoa ela não tem consciência, ela não está fazendo uma boa gestão de consequências. Ela provavelmente não entendeu ainda onde ela vai chegar com esse comportamento. Porque se ela entendesse, ela ia falar assim, bom, não quero isso para mim, não vou executar dessa forma. E as pessoas, né, acho que a maioria que está assistindo ali, se eu te perguntar quanto que é os juros do teu cartão de crédito se deixar de pagar, quanto que é o crédito especial, as pessoas não têm essas informações. Você assina ali um contrato, você entra nesse tipo de situação, não tem a questão do orçamento, que a gente já conversou, então começa a virar uma bagunça. Você fala assim, poxa, esse prazerzinho aqui... tá chovendo, vou de Uber, aí o pessoal te chama para alguma ocasião legal ali que você quer frequentar junto e o rolê vai custar R$ 150. Aí os teus melhores amigos querem alugar uma casa de praia e vai sair R$ 500 por pessoa. E chega um determinado ponto que você ganha 5 mil, mas você já tem ali, além das suas despesas que fecham 5, tem uma fatura de cartão de mais 2, 3 mil reais para conseguir quitar. E aí começa a virar essa bola de neve, né? Que a gente viu que R$ 1.500 em 5 anos... com 13% de juros ao mês, chega praticamente 2 milhões. Né? Você falou anteriormente ali que os juros ele também precisa existir para você conseguir pagar a inflação, né? Só para a galera ficar nivelado, o que é a inflação? Inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Isso aqui eu acho que é até legal de comentar, porque acho que às vezes as pessoas não pensam muito, né, no nível de abstração. Mas todo mundo passa ali 8 a 10 horas trabalhando e o que você recebe no final do mês não é nem mais papel hoje em dia. Antigamente era papel, mas hoje é um númerozinho ali na conta bancária. Você consegue trocar por praticamente tudo ali que você consome. E o governo, ele, em determinados momentos, ele precisa imprimir dinheiro. O que o governo faz? Né? A gente chama isso de política monetária nacional. Ele precisa colocar uma quantidade certa de dinheiro na economia, porque se faltar dinheiro é muito ruim, você entra numa situação de deflação, que seria o contrário. Mas se ele coloca dinheiro demais, isso vai gerar problema também, que é justamente a questão de inflação. Tem dinheiro sobrando, né, começa a faltar produto. Então, se todo mundo tem muito dinheiro, sim, mas nem todo mundo tem garrafinha de água, você fala assim, bom, vende essa garrafinha para mim. Em vez de te pagar 5 ali, eu estou disposto a te pagar 7, disposto a te pagar 10. Aí fica caro. Tudo. E o preço vai aumentando. Isso a gente já viu, inclusive, em todas as economias. Né? Tem um livro bem legal que chama Crash, do Alexandre Versignazi. Ele conta exatamente algumas histórias ali de inflação, de crises mundiais. A gente vê isso desde a Grécia, ali dos tempos antigos. Então a Grécia teve alguns problemas, tanto com endividamento quanto com uma questão de inflação. Na situação de endividamento, primeiro, o pessoal que plantava trigo estava ganhando muito dinheiro. Enquanto o pessoal que fazia vinho, plantava uva e fazia vinho, e quem fazia azeite de oliva, estava numa situação ok, dando para bancar os custos. Como estava muito alto o preço do trigo, eles começaram a negociar com aquela região onde hoje fica Ucrânia, Polônia e Rússia. Lá eles têm uma terra muito boa para conseguir plantar. Então começou a trazer muito trigo de lá e o preço caiu, a ponto dos gregos, de quem produzia trigo ali, ficar inviável continuar produzindo. Esse pessoal, para conseguir segurar as pontas, começou a pegar dinheiro emprestado, com quem fazia vinho e com quem produzia azeite de oliva, que era a base, né, da economia naquela época. Esse pessoal foi se endividando. Naquela época a dívida era muito mais pesada, porque você
basicamente você virava escravo quando se tornava impagável. E não era só você, era tua mulher, eram os teus filhos, e entra numa situação que não é muito legal. Você vê tua mulher e os teus filhos se tornarem escravos. Isso começou a gerar um problema gigantesco na sociedade, e a forma que o governo encontrou naquela época de conseguir resolver essa situação foi imprimir dinheiro e pagar a dívida de todo mundo. Na época as moedas eram feitas de prata. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a acrescentar alguns outros metais ali junto com a prata. Então, é como se fosse, chegou visita de última hora, você vai colocar mais água no feijão para render para todo mundo. Então, eles fizeram uma mistura ali e começaram a entregar essas moedas, porque não tinha prata suficiente para cunhar aquele dinheiro. Né? Começa a faltar. Começa a circular muita moeda, naturalmente entra em aspectos de inflação. E a mesma coisa, se a gente traz para a realidade do Brasil, é o que aconteceu. Né? Durante... o governo militar que a gente teve, o pessoal começou a imprimir muito dinheiro para fazer algumas obras gigantescas. Agora no Brasil, a gente está com um déficit gigantesco, então o governo gastou demais. Naturalmente, para pagar essa conta, ele tem dois caminhos. Um dos caminhos é imprimir dinheiro, criar mais moeda. Sobe a inflação. Exatamente, sobe a inflação. E o outro caminho que também sobe a inflação é aumentar imposto. Por que aumentar imposto sobe a inflação? Porque, naturalmente, quem produz vai repassar esse imposto. Então, se eu tenho um custo para produzir essa garrafa de água aqui de R$2, considerando logística, produção, a extração dessa água em um determinado poço, e eu pago um imposto de 10%. Então, meu custo total é de R$2,20. Aí eu vendo ela por em torno de R$3. Se esse imposto ele aumenta para R$2,40, eu vou repassar e essa água vai passar a custar R$3,20. Claro. Não tem muito o que fazer. Claro. Né? O cara não vai, o empresário não vai pagar o imposto, né? Ele vai repassar para o cliente. Exatamente. Ele, no primeiro momento, paga, mas ele precisa repassar esses custos, porque chega uma hora que a margem do empresário ele fica tão apertada que vale mais a pena você investir em renda fixa do que manter a sua empresa. A gente viu isso há algum tempo atrás. Ele para de expandir, para de gerar emprego, vai gerando uma porção de outros problemas na sociedade.